Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esse programa Algo a Mais desta manhã. Hoje não é sexta-feira, porém o nosso dia é de terapia. Então, para deixar a nossa semana mais leve, nós estamos aqui com a Fer, lá do Prana, com o Adamo Brasil, para falar sobre sorte. Então, pessoal, hoje é um dia mais do que especial. Aproveitem todo esse conteúdo, fica conosco que o programa Algo a Mais está no ar. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a loja com as melhores marcas do mercado. Então, hashtag na Regla tem. E eu estou vestindo Regla, a Fer do Prana também está vestindo todo look Regla. Ao Prana, energia vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. E ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa super promoção do RP, a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Então agora, meu bom dia, vai para o pessoal que está aqui comigo no estúdio, Fer, Adamo, sejam muito bem-vindos. Fer, mais uma vez. Bom dia, sempre bom estar aqui, né? Sempre uma sorte, então. É uma sorte estar aqui. Que bom falar sobre isso. E que bom poder refletir sobre o significado das palavras, sobre a frequência que isso nos traz quando ouvimos. Uma delícia estar aqui, Laura. Obrigada. Maravilha, Fer. Adamo, mais uma vez, e como é legal ter um sotaque diferente aqui no programa, né? Bom dia, obrigado. Segunda vez, né, que estou aqui no programa, então é uma alegria, né? A Fernanda sempre quando eu venho fala assim, a gente vai conseguir na TV, sim, né? Então vamos falar hoje sobre sorte, sobre o que a gente compreende, sobre o que a gente estuda, sobre como a gente vê, né, essas interações desse conceito com o que a gente pratica, com o que a gente trabalha. E espero que seja útil para quem esteja assistindo a gente. Espero que eles estejam com sorte de estar assistindo a gente também, né? Pois é, porque aqui conversando um pouquinho antes do programa, nós estávamos falando sobre a questão da sorte e ela tem dois viés, que é o lado bom e o ruim. Tanto que eu vou ler aqui uma definição que até a Fer me passou, que sorte é um substantivo que pode significar destino, fado ou um acontecimento casual que pode ser bom ou mal. Então, Fer, porque eu penso que sorte só pode ser boa. Como a gente vê isso? E quando falamos sobre como nós entendemos as palavras, né? Tem várias formas de entender de vários jeitos. Inclusive, vou passar aí para quem quiser seguir o Adamo no Instagram, que ele sempre faz jogo de palavras e trocadilhos, e hoje lá tem 2 stories incríveis. E isso, a gente já associa a palavra sorte a algo positivo. Entretanto, existe a má sorte, né? Então, a sorte, assim como qualquer outra coisa que exista na Terra, é energia, né? Então, existe uma energia que faz com que as coisas aconteçam ou não. Podemos chamar de sorte, é uma das palavras. Entretanto, naquilo que fecha como verdade no meu coração, gosto sempre de falar sobre isso, né? Que quem esteja ouvindo perceba a sua própria verdade. Porque talvez a minha mude amanhã, né? Estou sempre em busca de algo diferente, de olhar de outros lugares, de outras formas. Então, vou falar como ressoa para mim hoje na minha dinâmica. Nós temos um campo eletromagnético, né? Nesse campo onde tem a nossa mente, talvez nosso espírito, talvez energia, como queiram chamar, né? Tem tantos nomes para isso, dependendo das linhas de estudos. Mas, enfim, existem energias, e esse campo eletromagnético, o nome já fala, né? O magneto, ele atrai e repele situações, né? Então, terão coisas que vão acontecer comigo e coisas que não acontecem comigo. Eu posso chamar isso de sorte.
Entretanto, da forma com que eu vejo e percebo, o universo ele funciona como um merecimento, como se tudo aqui na Terra tivesse uma compensação. Eu já vi pessoas terem a sorte de ganhar um carro, ganhar um programa de TV famoso, né? Ganhar 1 milhão. E dentro de alguns meses, de algum tempo do relógio, a pessoa perde aquilo. Ela perdeu o dinheiro que ganhou, ela perdeu o emprego que ganhou, E aí tu começa a pensar de que forma trabalham as crenças daquela pessoa, porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que fica no profundo do meu sentir e do meu pensar, produz esse campo eletromagnético que faz com que as coisas aconteçam ou não. Tem um livro muito famoso, um documentário do Segredo, né? Onde ali eles têm físicos, têm padres, né? Pessoas da linha espiritual também explicando como funcionaria a lei da atração. Então, pensando que não seja totalmente verdade um e nem totalmente verdade o outro, não querendo dizer que exista ou que não exista, mas existe uma forma de nós vibrarmos no nosso corpo, podendo assim fazer o que hoje é chamado de fazer a minha sorte. Porque, por exemplo, em contos, né, contos tibetanos e outros tantos contos, né, onde Deus, né, a pessoa está lá se afogando, e aí Deus manda um barquinho, e o cara do barquinho chega e diz, vem que eu vou te ajudar, não precisa, Deus vai me salvar. Aí dali a pouco vem um navio, joga a boia, vem, né, para resgatar. E a pessoa lá dizendo, não precisa, Deus vai me salvar. E aí quando ele chega no juízo final, aí ele morre no mar e diz, fala para Deus como é que ele não foi salvar. Ele diz, como não fui? Te mandei um pescador, te mandei um barco. Então nós, no profundo do nosso inconsciente, nós não conseguimos acessar ainda. Nós acessamos partes do nosso ser, partes do nosso pensar, partes do nosso sentir. Mas que existem frequências aonde é possível fazer as coisas acontecerem ou não, e eu posso ter a sorte de ganhar algo, mas eu vou precisar de muito conteúdo, de pensamento, de comportamento e de emoção para manter aquilo. Porque senão, assim como a sorte, a boa sorte me trouxe, a má sorte vai levar. Porque é assim que o universo funciona. Então, são formas de ver e começar a se perguntar, né? Quantas coisas aconteceram comigo que foram jogadas de sorte, eu atraí a boa sorte, mas que depois, por alguma razão, por alguma frequência, pensamento, comportamento, aquilo se perdeu, né? Deixei de ter. Comprei um carro novo e perdi porque não paguei o seguro, não consegui dar conta da prestação. Aconteceu um acidente, o seguro não cobriu, e aí eu perdi o carro. Então, é muito importante a gente perceber de que forma o universo trabalha com a compensação, para que eu possa entender a minha energia que atrai e repele tal situação. Adamo, dentro do que a Fer coloca, que realmente é um refletir sobre a sorte. Como eu falei no início, para mim, sorte era só o que realmente poderia me trazer coisas boas. E aí, entre a Fer falando, eu lembrei que algumas novelas de época ou estilos de culturas tem muito... Que sorte triste a minha, né? E aí eu comecei a lembrar dessas colocações. Como é que tu vê essa questão de sorte também dentro do que a Fer ela nos trouxe? Eu gosto muito de conversar com a Fernanda, porque a gente, às vezes, tem pontos de vista diferentes, e eu gosto muito quando ela fala assim, para mim é verdade nesse momento, e talvez para ti seja diferente, né? Eu quero trazer uma visão um pouco diferente do que eu compreendo como sorte. Eu entendo e concordo com tudo que a Fernanda colocou, e vou trazer um outro ponto para que as pessoas olhem para isso também, né? Que diga assim, do jeito que a Fernanda falou, eu não vejo do mesmo jeito. Então tem uma outra possibilidade. Se a gente pensar, em vez dessa ideia do campo eletromagnético, se a gente perceber que inconscientemente, involuntariamente, nós tomamos pequenas decisões que nos levam a tal lugar. Então, se você pensar assim, teve um dia que eu sofri um acidente de carro,
E nesse acidente de carro, nossa, que azar que eu tive, ou que má sorte que eu tive. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Mas se você parar para pensar, você não foi deslocado e não apareceu ali, né? No Harry Potter a gente chama de aparatou, né? Você não aparatou ali do nada. Você foi tomando pequenas decisões até chegar naquele momento. Então você talvez talvez ia por um outro caminho e disse, não, eu vou por esse mesmo. Talvez você freou antes do que você achou que deveria frear. Tem pequenas decisões que você vai tomando até o evento final. Quantas histórias a gente não vê das pessoas? Eu estava lendo um texto recentemente sobre o acidente que teve em um avião que desapareceu. Eu não lembro o ano, mas acho que foi em 2009, 2010. E aí foi contando a história de pessoas que tomaram decisões que não estavam no voo. Atrasou o trânsito e ficou muito chateado porque não conseguiu viajar. Esqueceu a chave do carro e perdeu o voo, né? Então foram pequenas decisões que a gente pode atribuir a algo sobrenatural, a algo desse campo, como o Fernando explicou, ou a gente pode atribuir a essa mente inconsciente de pequenas decisões que nos levam para o cenário adequado que conscientemente a gente acha que má sorte, que azar que eu tive, mas que inconscientemente é o cenário adequado para a nossa experiência, para algum crescimento, para alguma aprendizagem, para a nossa experiência aqui como seres humanos e como pessoas que nós somos. Então, eu gostaria de trazer essa lógica da sorte também com essa possibilidade de a nossa mente inconsciente, ela sabe qual é a melhor experiência para nós, e a nossa mente consciente briga com isso. E a nossa mente inconsciente vai nos empurrando para aquela experiência, e a gente vai atribuindo aquilo à falta de sorte, ou à sorte demais. Eu sou uma pessoa sortuda, porque as coisas acontecem comigo, né? Tudo que eu toco vira, né? Prospera, tudo que eu toco dá certo. Então eu tenho sorte. Então, na minha forma de entender isso é que inconscientemente você tem feito escolhas para você chegar naquele cenário adequado, naquele cenário ideal, para que você experimente o que é importante você experimentar como ser humano. Olha só, então são duas visões. E que estão interligadas. Sim, Para sim, pra pensar, no é. sentido de que, Sim. quando o Adamo falar lá na minha mente inconsciente, esse lugar que é o inconsciente, nós não sabemos se não tá o meu espírito, que veio pra Terra para experienciar aquilo, né? Deus não joga dados, tudo funciona numa sincronia perfeita. Então o meu ego, ele é cheio de pensar que se eu não tivesse estacionado naquele lugar, né? O meu ego. Entretanto, essa mente inconsciente, que o Adamo chama, e que nós podemos chamar dos nomes que fechar na verdade de cada um, vai ter o meu espírito, que sabe que eu vim para a Terra para experienciar aquela dinâmica, né? Então, quando a gente para pensar, nossa, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci numa família onde as pessoas têm problema financeiro? Por que eu nasci numa família onde as pessoas têm problema de saúde? Porque eu nasci numa família onde as pessoas discutem muito, né? A mente inconsciente ou a alma nasceu no lugar que precisava para sua experiência. E aí quando o Adamo traz o termo adequado, né? É adequado que seja assim por alguma razão, na qual nós, na forma humana, talvez não tenhamos a consciência do que seria. Tá certo, tá certo. Porque eu digo, falando de uma forma superficial, porque vocês foram bem teóricos dentro de cada visão, certo? E eu acho isso o máximo porque é aí que nos faz pensar, ok? Agora, nós temos uma outra situação que é, por exemplo, que daí pode fechar talvez um pouquinho mais contigo, Fer, com o teu pensamento, que é, tem o carro no RP Mercados lá, vai ter o sorteio, mas, né, daqui um pouco eu julgo que eu deveria estar ganhando esse carro. E eu julgo que o meu próximo não deveria. Eu queria ter a sorte de ganhar o carro. Então, como funciona essa sorte? Porque daí me parece que é o merecimento. Me parece mais que é o teu lado, Fer, que é a tua colocação sobre o que eu
quero pra mim, o que eu acho que é bom pra mim, né? Conscientemente. Mas como a gente pode ver isso? E quando tu fala sobre isso também, vai depois em contrapartida, vou dizer até para o Adamo complementar, no sentido de que a mente inconsciente vai projetar como eu vou fazer isso ou não. E o inconsciente que vai escolher o bilhetinho também está conectado a um inconsciente coletivo, né? Porque as mentes estão todas conectadas. Então, isso é uma parte muito linda a gente falar da minha própria experiência e que nós, seres humanos, temos a crença e o hábito da comparação. Né? Estamos todo o tempo comparando. Poxa, tal pessoa não merecia. Mas quem disse que não? Eu não sei a dinâmica dela. Eu não vivi a experiência que ela viveu. Eu não nasci na família que ela nasceu. Eu não estou dentro daquele corpo. Para saber se isso vai ser um merecimento ou não. Porque muitas vezes, e até tem uma frase que é um dito popular, né? É melhor nunca ter do que ter e perder. Se eu não sentir o gosto, eu não sei como é que é. Então, eu conheço este. Então, eu olho para o outro e quando, no profundo do meu inconsciente, da minha alma, da minha experiência, eu vou dizer, poxa, eu sim seria merecedora, né? Ai, por quanta coisa eu já passei e tal, né? Eu precisaria, mas o outro não merece. Mais uma vez, a gente vê que atrás da palavra sorte tem o merecer. Né? Já é algo no nosso inconsciente. E fica muito fácil para nós, muitas vezes, na nossa crença, né? Todos nós temos a crença da inferioridade e da superioridade. Então, por horas me sinto superior a, horas me sinto inferior a. E tá tudo bem, todos nós temos. Então, muitas vezes, para que eu não ganhei o carro do sorteio, né? Não fui eu a escolhida para tal emprego, né? Não fui a escolhida para tal pessoa que eu queria muito ter um relacionamento. Então, para que eu possa, de forma inconsciente, me sentir melhor, eu vou precisar diminuir o outro. Isso é um mecanismo interno que nós temos, né? Porque nós queremos ser bons, nós queremos ser felizes, nós queremos ser pessoas que triunfam. Todos nós temos isso no nosso inconsciente. E às vezes, por não ter dado certo, porque a gente pensa que aquilo não foi o melhor, que aquilo foi errado, que deveria ser diferente, e depois passa um tempo e a gente passa a entender a experiência de um outro lugar, né? Muitas vezes eu preciso dizer que o sorteado não merecia porque já tem um carro, ou porque ele gasta o dinheiro com isso, ou porque ele não cuida direito da família. Eu vou achar uma forma de diminuí-lo para que inconscientemente eu possa me sentir um pouco melhor. Tá certo. Olha só, são várias explicações dentro de uma palavrinha que a gente utiliza praticamente todo dia. Então, pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje. Fica conosco. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Move Arte apresenta 2 pesos, uma medida. Stand-up com Léo Ferreira e Victor Amar.
18 de março, sexta-feira, às 19 horas, no Movie Art em Nova Prata. Vocês vão ficar olhando pro Amar. Ele vai ficar mexendo a boca e vai ser como se ele estivesse falando. Tá? Eu vou me esconder. Adquira agora o seu ingresso pelo site simpla.com.br ou no Movie Art Cinema em Nova Prata. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje e estamos falando sobre sorte. Não é sexta-feira, mas a Fer do Prana está aqui conosco nessa quarta para deixar essa semana mais leve, esse meio de semana, trazendo com ela o Adamo Brasil, que também tem muito a contribuir. E, gente, como é gostoso ouvir eles falando e já tiveram 2 verdades aqui sobre sorte. Um coloca, né, de uma forma, o outro de outra. Mas tudo está interligado, como a Fer comenta, assim, e é direto nos programas dela, tudo está interligado. E quando a gente começa a pensar, é verdade, tudo está interligado. Então, falando sobre sorte, nós estávamos comentando sobre a questão do merecimento. A Fer colocou principalmente o merecimento aqui, que ele está por trás da sorte. Eu mereço e ele não merece. Mas vamos entender talvez como a gente pode trabalhar esse merecimento, então, Adamo. Então, na PNL a gente percebe que tem uma estratégia, né, que a gente faz, que a gente chama de equivalência complexa. Às vezes a nossa mente, ela cria equivalências que não estão diretamente relacionadas. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, eu não ganhei o carro, logo eu não mereço, ou eu merecia ganhar o carro e não ganhei, a vida é injusta. Isso é um exemplo de equivalência complexa. O fato de você não ter ganhado o carro, o fato é você não ter ganhado o carro. O fato de você não ter ganhado o carro não te torna necessariamente alguém não merecedor, ou alguém menos merecedor. E quando você cria essa equivalência complexa, então você começa a refletir, o interessante, o convite é para você começar a refletir se essa mensagem do então eu não mereço ou eu merecia o carro não é uma mensagem válida para outras situações que estão escondidas nesse objeto de desejo que é o carro novo. Então, dentro das estratégias e das abordagens que eu estudo, a gente costuma dizer que a nossa mente ela se distrai muito facilmente. E é muito fácil para que a gente não consiga olhar o que é o essencial, a gente olhar para o superficial. Então, nossa, não consegui ganhar o carro, eu queria tanto aquele carro, o carro. É um objeto superficial para que você não, né, que sirva de barreira, para que você não olhe de fato o que é que você não se sente merecedor e tem, ou se sente merecedor e não tem. Na vida como um todo. E aí, geralmente, são questões subjetivas. Alegria, paz, plenitude, sensações mais emocionais que a gente acaba objetificando para facilitar a relação, né, com a mente mais concreta. Então, quando a gente trabalha, né, quando surge esse nome merecimento em alguma sessão, em alguma coisa, principalmente no sentido de não sou merecedor, eu não acho que eu mereço ser feliz, eu não acho que eu mereço a vida que eu tenho, eu acho que eu não mereço tudo que chega a mim, isso é um ponto muito importante porque pode ser uma distorção de autopercepção, de autoimagem.
Você pode estar olhando para si mesmo com uma distorção, para a tua história de vida com uma distorção. E isso pode estar trazendo muito mais consequência, dores e sofrimentos do que simplesmente o fato de você ganhar ou não ganhar um carro no sorteio. Tá certo. Adamo, E aí- é como se... Desculpe, Laura. Imagina, É que como eu ia se... jogar por ti mesmo, Fer. É como se, quando o Adamo me chegou um raciocínio aqui, é como se tivesse ligado diretamente às crenças de culpa também, né, Adamo? Porque se eu também, durante a minha infância, me senti culpada pela algo entre os meus pais, algo que aconteceu na minha infância com a minha mamãe, e eu me sinto culpado, pode trabalhar direto na crença do merecimento, né? E de alguma forma eu sabotar por não me considerar merecedor do melhor, não me considerar ser vista. Pode estar, né? Sim, eu sempre lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa, né? Que ela dizia assim, eu sou uma pessoa que faço atividade física com frequência. Eu adoro fazer atividade física, eu sou uma pessoa fitness e tal e tal. E aí a gente começou a conversar e ela foi me contando a rotina dela como que estava, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso e ainda fazer atividade física todos os dias? Porque na minha representação interna, uma pessoa fitness era uma pessoa que fazia pelo menos 2 vezes por dia atividade física, né? Eu maximizei. E aí eu fui lá e perguntei, eu disse assim, nossa, mas, né, como é que você faz tudo isso e ainda consegue fazer atividade física diariamente? Ela disse, não, faz 2 anos que eu não vou pra academia. Mas como ela tinha a crença de que era uma pessoa fitness, que era uma pessoa que fazia atividade física com frequência, eu tenho absoluta certeza que no dia que passasse aqueles compromissos que ela estava fazendo e que ela decidisse voltar à academia, como ela tem a crença que é uma pessoa fitness, ela conseguiria voltar à academia muito mais rapidamente do que alguém que se acha uma pessoa sedentária, que se acha uma pessoa que tem dificuldade de fazer atividade física. Então, olha como a representação interna é importante, né? De repente, essa pessoa fitness, ela tinha uma representação interna que autorizava ela, conscientemente e inconscientemente, a mesmo que ela estivesse há 2 anos sem ir para a academia, se sentisse e tivesse certeza de que no momento que ela decidisse voltar, isso seria fácil, seria leve. E de repente uma pessoa que está indo para a academia 2 vezes por semana, mas que às vezes falta, que não consegue cumprir, que muda o horário, e está fazendo isso há 10 anos, não se sente autorizada, consciente e inconscientemente, a se conectar com aquela atividade. Então, é super interessante, né? Quando a gente fala sobre comportamento humano e sobre como isso é autorizado inicialmente na mente inconsciente ou não. Tá certo. E, Fer, aqui entendendo sobre o autorizar essa mente inconsciente ou não, aí vem o lado, voltando com o exemplo do carro. Por exemplo, a pessoa uma vida inteira trabalha e talvez não consegue aquele carro novo. Ou o seu carro conseguiu, mas em pouco tempo ele já não é mais novo, assim, tu vê que as condições dele já não são as melhores. Então, como a gente pode ver essa questão de dizer sim que eu mereço e daqui um pouco eu vejo que coisas acontecem para que esse meu merecimento seja... Isso é tão profundo quando a gente começa a pensar e devagar sobre isso, porque tem tanta coisa que a nossa alma veio fazer na Terra que a gente não imagina. E quando a gente fala sobre a mente inconsciente ou de forma inconsciente deixei meu carro estragar. Eu parto do pressuposto de que quando eu comecei a perceber isso, a minha vida começou a tomar um rumo diferente. No sentido de que, qual é o meu estado de presença em cada coisa que eu faço? O estado de presença é como se eu me tornasse consciente do momento. Porque quando a gente fala desse inconsciente, é aquilo que eu faço de forma inconsciente. Quando eu aprendo a dirigir, vou lá no meu primeiro dia, algumas pessoas aprenderam mais crianças com o pai junto ao lado, um adolescente, ou no primeiro dia de autoescola. Vamos pensar no primeiro dia em que a gente sentou ao volante. Então aí a gente percebeu como ele girava, a gente conheceu os pedais, a gente pensou sobre o freio de mão, alinhou o espelho, colocou o cinto,
regulou o banco. Olha o estado de presença em que tu estava naquele momento, porque eram tudo coisas novas ao teu redor. Né? Eram coisas que tu até então, a tua mente não teria feito. Ok. Hoje, quando a gente entra no carro, quando tu viu, tu já passou da rua onde tu ia. Tu não percebeu se tu girou a chave, se tu soltou o freio de mão, se tu reconheceu os pedais, se tu regulou o espelho, porque talvez tu tenha feito tudo isso de forma inconsciente e não estava no estado de presença. Eu passo uma lombada todos os dias e eu sempre digo, será que eu passei abaixo realmente do limite? Porque eu passo pra onde eu... Será que eu notei? Isso. Será que eu notei? Assim, claro, nunca muito acima, mas enfim. Mas é se perfeitamente acontece, né? isso. Aham. Tu passa na lombada de forma inconsciente. A gente escova o dente de forma... Ai, será que eu escovei o dente? Aí tu para pra perceber se tem o gostinho do creme dental na boca. Né? E aí, sim, tomei. Né? Porque tu não estava no estado de presença. Então, essa mente inconsciente, ela vai estar sempre se manifestando o tempo todo. Naquilo que eu penso, a forma que eu falo, a forma que eu me visto, a forma com que eu olho e sinto. Entretanto, eu estar atenta à informação do meu inconsciente, eu preciso do estado de presença. Porque aí eu torno consciente o inconsciente. Aí eu vou perceber, poxa, olha, eu deixaria meu carro no sol. Mas eu estou no estado de presença e eu posso procurar uma sombra para estacionar. Né? E aí a gente vai de novo do... Eu acordo às 6 da manhã, trabalho até às 8 da noite e algumas pessoas chamam isso de sorte. Né? O estado de presença em que eu estou vivendo a minha vida. Poxa, encontrei uma pessoa super legal e a pessoa me deixou. E aí, quando eu percebo que estou com a pessoa, eu não estou com a pessoa, eu estou pensando no trabalho de amanhã, eu não estou ouvindo direito o que ela fala, eu não fiquei atenta à linguagem corporal dela, e aí, por alguma razão, ela não ficou. Então, esse estado de presença é algo que eu percebo em mim e na minha própria experiência do quanto a minha sorte pode ser uma boa sorte ou uma má sorte. Porque quanto mais coisas de forma inconsciente eu fizer, mais uma sensação profunda eu vou ter de não estar vivendo a minha vida. É como se o dia passasse batido, eu nem percebi se comi, eu nem percebi com quem eu conversei, eu nem percebi como meu marido acordou hoje, nem peguei meu gatinho no colo, porque eu não estou no estado de presença. E o estado de presença, ele traz a consciência do momento, né? E aí, quanto mais consciência do momento eu tenho, mais eu posso tomar decisões conscientes. Porque a gente fala, quando eu vi já fiz, né? Quando eu vi já falei, né? Quando eu vi eu nem prestei atenção, passei na lombada e tomei uma multa. Né? Porque não está nesse estado. E aí a gente julga, por vezes, por não ser como a gente gostaria. Aí fica mais fácil dizer que a vida é injusta, como disse o Adam. É que vida é injusta, pelo fato de que a gente não compreende o que nós estamos... talvez chamando nesse momento por não estar presente, né? E Adamo, como tu vê toda essa situação de, sim, eu preciso estar mais presente no que eu faço diariamente para que eu possa, talvez, caminhar e dizer que, olha, tive sorte, eu prestei atenção em tal coisa, vi que aconteceu, que bom, porque se eu não tivesse olhado, entendeu? Então, Sim. tem... É muito interessante isso tudo, né? Porque às vezes a gente só tem a capacidade de visualizar o contexto geral depois que tudo passou. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, né, essa moda aí da internet dizer, trabalhe enquanto eles dormem, né? Estude enquanto eles dormem. Isso para mim é muito assustador, porque de repente para uma pessoa vai funcionar isso e tá tudo certo, assim. E para essa pessoa é esse cenário mesmo, esse contexto, essa forma de vida. Mas se eu começo a pegar isso e encaixotar pessoas dentro desse modelo, nossa, assim, vai ter alguém que vai surtar nessa dinâmica de trabalhar enquanto os outros dormem. Vai ter alguém que não vai ver sentido, que vai de repente se forçar a fazer isso tudo, porque, sei lá por quê, né? Porque alguém disse que tem que ser assim. E aí, de repente, vai chegar em um lugar e não vai ver sentido naquilo. Vai dizer, olha, eu consegui uma série de coisas que para mim não são importantes e eu afastei as coisas que eu acho importantes. Então, você só vai ter essa capacidade de fazer esse balanço do que é que de fato te faz bem,
do que de fato você avalia que é importante, se você estiver no estado de presença. Porque se você não tiver esse estado, você vai estar com uma avaliação falseada. Você vai dizer, tal coisa me faz bem, e de repente tal coisa só te alegra temporariamente. Mas a manutenção daquilo todos os dias não te faz bem. Você tem um pico de alegria e depois aquilo se dissolve. Então, para que você consiga avaliar mesmo assim, o rumo que a vida está levando, o teu trabalho, a tua profissão, e até coisas simples, a forma que você se veste, as coisas que você gosta de estudar, as coisas que você gosta de comer. Ariano Suassuna, né, um autor que ele brinca dizendo assim, que é lá do Nordeste, ele escreveu Alto da Compadecida, né, e aí ele tem uma brincadeira que ele fala assim, lá todo mundo, no Nordeste todo mundo toma café, né, principalmente depois do almoço ou de manhã cedo. E assim, eu tomava café e não gostava, achava muito doce. Aí eu tirei o açúcar, aí eu achava muito amargo. Aí de repente eu achei que estava quente demais, eu achei que estava frio demais. Aí depois de quase 50 anos de vida eu decidi que eu não gosto de café. Então ele só conseguiu chegar a essa decisão num momento de estado de presença, de percepção. Olha, eu tomava muito café, por quê? A família tomava café porque todo mundo toma café, porque termina de almoçar, toma-se café. E ele percebia que tinha alguma coisa que não estava legal naquele café, mas a possibilidade de não gostar de café não veio de cara. Era o açúcar, era a temperatura, era o tipo de grão, era como que foi feito, será que esse café é requentado, será que esse café é novo? E só no estado de presença foi que ele decidiu, bom, eu não gosto de café, pronto. Então... É isso aí. Pois é, e aí tu vê que em todas essas situações a gente acaba tendo que prestar atenção aos sinais, né? Os sinais vêm toda hora, todos esses sinais do café pro cara entender, tem que um pouco dizer, cara, eu não sei porquê, mas todas as manhãs eu tenho azia, né? Mas, né, que coisa, né? Tem essa coisa, tem isso que me persegue, porém... Mas ainda bem que pra mim não dá azia. Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje. Fica conosco. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Moviarte apresenta
Dois pesos, uma medida. Stand-up com Léo Ferreira e Victor Amar. 18 de março, sexta-feira, às 19 horas, no Movie Art em Nova Prata. Vocês vão ficar olhando pro Amar. Ele vai ficar mexendo a boca e vai ser como se ele estivesse falando. Tá? Eu vou me esconder. Adquira agora o seu ingresso pelo site simpla.com.br ou no Movie Art Cinema em Nova Prata. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, nesta quarta-feira, e aproveitando uma terapia gostosa com o pessoal do Prana aqui no programa Algo a Mais. E hoje nós estamos falando sobre sorte. E esse tema eu que pedi, porque eu digo, cara, o que é a história da sorte? Né? Porque pra mim, eu disse assim, tá, mas, ok, eu já ganhei algumas coisas. Mas não eram grandes coisas, né? Então eu digo, um chuveiro elétrico um dia, né? Tudo bem, eu ganhei, isso é muito bom. Agora, a gente pensa, eu gostaria de um carro, eu gostaria de ganhar na Mega Sena. Que todos os dias eu ouço alguém falar, no dia que eu ganhar na Mega, eu te dou tal coisa. Eu digo, tomara que tu ganhe então, porque daí eu quero ganhar mesmo, porque eu sei que é muito difícil ganhar na Mega Sena, né? Então, tomara que tu ganhe, porque daí eu ganho de, né, só ali só porque tu tá me propondo alguma coisa. Ok. E a gente pensa na questão de quando se fala na Mega Sena, são milhões por vezes para uma pessoa dentro de um país inteiro. E é isso que eu digo, isso é sorte. Isso não pode ser outra coisa, porque lei do merecimento, será que dentro de milhões de pessoas, será que uma só merece? Não, tem muitas que merecem. E aí, Fer? E é uma energia, né? Então, quando a gente fala de sorte, pensa numa energia que nós tentamos discernir, explicar de forma espiritual, de forma do psiquismo, mas é uma energia, assim como todas as outras, que a gente tenta de alguma forma decifrar para que possa elevar a nossa sorte para um lado positivo, né? Mas olha só, teria sorte Platão na sua dinâmica na Terra? Né? Então ele foi único. Ele trouxe um pensamento de que o homem ama tudo aquilo que não tem. Então, quando Platão percebeu que o amor que ele olhava, que foi conhecido, né, como o amor platônico, era a parte do ser humano que deseja, e a gente só deseja aquilo que não tem. Então, nós passamos uma vida apaixonados, desejando algo que não teremos, não só a Mega Sena. Mas então, vamos pensar novamente. Einstein. Ele é único nas suas teorias e naquilo que ele viu. Jesus de Nazaré. Nós temos grandes pensadores que foram únicos. Então, vai ter uma pessoa que naquele mês, não sei há quanto tempo, né, se corre ou quando acumula a loteria, né, a Mega Sena. Mas existem sempre, imagina que cada um de nós é único na sua experiência. E que cada um de nós tem um dom único na sua experiência. Então pode ser que tenha gente, pode ser não. Então por isso que é natural ter gente que jogue todos os dias, né, na sua... Eu não sei também como é que são as jogadas, mas assim... Porque geralmente se joguei é da virada, que o pessoal fala um monte dessa da virada, então eu lembro de ter jogado alguns anos aí. Por isso que tem mais dinheiro nesta, porque mais Isso. pessoas apostam. Isso. Só que pensa assim, Laura, por exemplo, do lugar que tu tá hoje, né? Aqui nesse lugar, com a TV, com a apresentação. Tu olha pra Mega Sena pensando em algo incrível. Mas tem muitas pessoas em outras frequências, em outras experiências, que talvez o sonho dela e a sensação interna que ela vai ter de talvez um dia vir uma vez no teu programa, seja uma sensação de ganhar na Mega Sena. Talvez uma pessoa que algum dia vai poder comprar uma casa própria, que vai ter um quarto uma casa com mais de um cômodo, receba essa sensação. Que para esse lugar hoje é algo que tu estima e que é platônico para ti.
Mas tem tantas coisas que tu já tens, tem pessoas que talvez seja platônico ter um filho. E que talvez ter um filho seja maior que ganhar na telecena. Então, a gente olhar para essas dinâmicas e o quanto a gente deseja algo que não tem e que olha para isso de um lugar, também nos faz ver que tanta coisa que eu tenho talvez seja maior sorte para uma outra pessoa. E que para mim seja trivial, normal, é um fluir de vida, é fluxo. Por quê? Enquanto únicos, enquanto indivíduos únicos em sua experiência, né? A espécie toda vive, mas cada um uma individualidade. Nós vamos ter uma busca por algo. E essa parte do nosso psiquismo na qual a gente deseja tudo aquilo que a gente não tem, porque se a gente tem, a gente não deseja mais, a gente já tem. Né? Então, é natural que a gente olhe para isso. Poxa, entre milhares de milhões de pessoas, uma única pensou isso? Quem disse? Qual foram as frequências ou quais os inconscientes que estavam ali ligados a essa experiência que consegue fazer com que isso aconteça? E que cada um, naquilo que vive, ele traz um aspecto que é da espécie como um todo. Então, aquilo vai acontecer com tal pessoa para que toda a espécie possa olhar para isso. Porque isso vai se evidenciar. Então, entender, Fer, que por mais que algumas pessoas joguem a vida inteira, nunca vão ganhar. Talvez. Porque não está na experiência delas. Talvez não esteja na experiência delas. Entende? Porque senão... a gente não tem o controle sobre essa experiência. Pelo menos não na forma humana. Nós não sabemos por que viemos para a Terra para experienciar isso. Então, na realidade, eu teria que jogar todos os dias para saber que eu não sou... que eu não sou a pessoa ou e sou a pessoa. E pensa o seguinte, Laura. A gente pensa que ganhar na Mega Sena seria uma sorte. Uhum. E as histórias que já aconteceram de pessoas que foram mortas para serem roubadas? Foi sorte ter ganho aquele dinheiro? Pois é. Então aí tu entra de novo em outro lugar. Por quê? Quando a gente começa a questionar sobre boa sorte ou má sorte, sobre o que aquele fato que me pareceu ser muito sortudo, ele me desencadeou de bom e ruim, porque nós vamos ter luz e sombra para cada experiência. Eu vou ganhar na Mega Sena, você não colocar uma guarita na frente da minha casa. E talvez, e quantas pessoas que pensam assim, antes, quando eu não tinha tal emprego, ou eu não tinha tal cargo, ou não tinha acontecido tal coisa comigo, tal pessoa não gostava de mim, agora tá se aproximando. É por mim ou é porque tudo que gira ao meu redor? Isso é sorte ou azar? Entende que nós vamos ter sempre aqui na Terra luz e sombra? Para cada fato que aconteça, a gente vai ter os dois lados da moeda. Porque é isso que faz a vida acontecer na Terra. A gente precisa desse equilíbrio, né? Pois é, Adamo. Eu tô impressionada, que vai ganhar lá. na Mega Sena, aqui, do jeito que a gente tá conversando, é uma situação idealizada, né? Então tem muitas pessoas que acham assim, minha vida será transformada quando eu ganhar na Mega Sena. E inconscientemente essas pessoas já sabem que irá transformar um aspecto da sua vida. E olhe lá, porque, né, tem pessoas que ganham dinheiro, e aí é ganhar mesmo, né, que de repente aparece na sua vida, né, um sorteio, um programa de televisão, né, como esses realities, ou até mesmo essa moda que tem hoje em dia de vendas de cursos na internet, né, do famoso 6 em 7, né, fazer 6 dígitos em 7 dias, abrindo vendas e tal, enfim. E aí, essa situação idealizada, ela vai transformar um aspecto da vida do sujeito, o aspecto financeiro. E olhe lá, talvez ela tenha um benefício financeiro, e ela gaste tudo, né, sem saber organizar, sem saber administrar aquele recurso. Então, se a gente pensar que essa situação de ganhar na Mega Sena está idealizada, todo ser humano tem processos de idealização hoje. Eu vou ser mais feliz, minha vida vai ser transformada quando... Aí você completa. Quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver não sei quanto de dinheiro, quando eu tiver tal coisa. Então, esses processos de idealização, que aí Fernanda, né, fala dessa história do desejo, do amor platônico, esses processos de idealização revelam coisas sobre nós mesmos, e isso seria uma ótima pista para a gente começar o processo de autoconhecimento, de autopercepção, de autoinvestigação. Em vez de só dizer de novo, que falta de sorte que eu não ganhei na Mega Sena, vou jogar de novo
novo próximo mês. Então a gente minimiza a experiência, a gente reduz a experiência. Só que eu gostei da provocação quando você coloca assim, então só uma pessoa tem merecimento, né, de conseguir isso. Assim, talvez a confluência de fatores para aquela pessoa e o formato, né, do jogo, da aposta e da nossa sociedade acabe beneficiando apenas uma pessoa de tempos em tempos. Aí a gente também tem que entender as regras do jogo, né? Se a gente está num sistema capitalista, se a gente está num sistema em que isso é ditado dessa forma, ok. Agora vem a pergunta. É a única forma de conquistar a mesma quantidade de dinheiro. A única forma é através da premiação da Mega Sena? E aí, eu diria que não, existem várias formas. Inclusive, lá no Ceará, há uns anos atrás, virou até filme, né? Inventaram de assaltar o Banco Central, né? O Banco do Brasil, ou o banco, acho que é o Banco Central, um dos bancos, sim, lá. E aí, eles conseguiram muito dinheiro instantaneamente. Sem precisar jogar. Sem precisar jogar. Só que tiveram consequências por causa disso, né? Então, é isso, assim, às vezes a gente reduz a única forma de eu conseguir esse dinheiro em pouco tempo é através da Mega Sena. E talvez você esteja fazendo isso de uma maneira inconsciente ligada à tua história. Talvez você esteja indo lá jogar toda semana porque seu pai jogava toda semana, porque seu avô jogava toda semana, ou porque você acredita que algo magicamente vai transformar a tua realidade, né? E aí isso talvez esteja ligado a algum momento que você esperava que teu pai e tua mãe transformassem magicamente aquela dor que você estava sentindo quando você era criança. Então, nossa, tem tanta coisa para aproveitar aí, né, dessa experiência que a gente poderia ficar aqui um tempão, né, falando sobre isso tudo, né? Não, mas é bacana porque a gente acaba desmistificando a história de sorte. A gente, poxa, no dia em que porque isso virou um bordão, né? Eu ouço muitas pessoas falando, no dia em que eu ganhar na Mega eu te dou, né? Ou vamos montar aquele negócio, ou vamos fazer isso e aquilo, no dia que eu ganhar na Mega. Que até é um bordão engraçado. Porque é justamente nas brincadeiras. No dia que eu ganhar na Mega, Fer não precisa mais do Prana. Entendeu? Só que precisa. Né? Mas é essa história de que a gente acaba... o legal é que a gente entende um pouquinho de merecimento. E a gente vê que o estar aqui agora e prestar atenção no que eu estou fazendo podem ter atitudes que me levem pro lado da má sorte. Porque eu talvez não prestei atenção em tudo que eu devia ter prestado atenção. As dinâmicas dos jogos, o que sim é importante a gente prestar atenção na luz e sombra desses jogos, ou dizer que, não vamos dizer aqui, não, vou ganhar na Mega, então é só sombra, não. Tem a parte da luz, graças a Deus, né? Pra quem ganha, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Agora... Talvez eu não precise ganhar na Mega, talvez eu me esforçando de uma forma diferente e trabalhando meu merecimento, eu receba o suficiente financeiramente, que era o que eu realmente queria para ser feliz. Então não necessariamente precise esperar por um jogo para eu ter aquilo. E eu fiz a minha sorte, porque eu trabalhei o meu merecimento. E eu quero aproveitar aqui, porque eu estou com alguém que trabalha com PNL aqui, então... Como é que a gente pode trabalhar o merecimento através de uma ferramenta como essa, Adamo? Sim. A Fernanda falou do segredo, né? Na PNL a gente tem uma brincadeira dizendo que a PNL é o segredo do segredo, né? Porque tem o pessoal quando lê o livro, e o livro não fala isso, assim, mas tem gente que lê desse jeito, né? Interessante. O pessoal lê o segredo, às vezes fica com a sensação de que é só pensar positivo que tá tudo resolvido, né? E o pensamento é só uma pontinha disso tudo, né? Às vezes a gente pensa positivo sobre algo e dentro de nós mesmos fica uma vozinha dizendo assim, que pessoa besta pensando nisso, né? Não tá vendo que não vai acontecer desse jeito. Então, essa voz, ela também é importante. Então, através da programação neurolinguística, através da terapia ericksoniana, né? Da hipnose ericksoniana, a gente consegue deixar mais claro
o que essas mensagens da mente inconsciente estão trazendo pra gente, para aí sim a gente conseguir se aproximar o máximo possível das experiências que são importantes a gente viver. E se isso se perspassa ser milionário ou não ser milionário, se perspassa ser bem-sucedido ou não ser bem-sucedido em alguns aspectos, a gente vai equilibrando e construindo isso juntos, porque a PNL tradicional, que não é a que eu trabalho, vende muito essa ideia, assim, aprenda isso para você ser o melhor possível naquilo que você faz. Na PNL sistêmica, a gente pensa assim, ó, é importante que você seja o melhor possível, só que é importante também que você entenda o contexto e os sistemas que interagem com esse melhor possível. Imagina se esse ser melhor possível, que eu nem gosto muito dessa palavra, mas enfim, imagina que você aumenta a tua performance em uma determinada área e esse movimento te afasta das pessoas que você convive hoje em dia, né? Então, será que isso é um cenário interessante para ti? Ah, sim, é um cenário interessante. Então, se afasta logo das pessoas, porque se você acha que deve estar longe delas, o que é que você está fazendo convivendo ali, né? Então, a PNL sistêmica trabalha muito com esse processo de eu vou aumentar minha performance em algo, eu quero conquistar mais coisas, eu quero crescer em alguns aspectos e também entender quais as consequências e impactos disso nos sistemas que eu faço parte, nos sistemas que eu interajo. Que bacana, né, Fer? Pelo menos assim a gente pode entender um pouquinho da sorte de uma forma muito mais tranquila e daqui um pouco dizer, não, cara, eu tenho o poder de fazer a minha sorte. E a sorte é isso. A sorte é, então, esta energia, né? E no sentido literal da palavra, que pode ser destino, né? Que pode ser algo que tu precisa vivenciar. Nós que vamos dando essa interpretação e essa conotação diferente. Algo importante também a ser dito, Laura, no programa de hoje, é que então não adianta eu dizer boa sorte para alguém, né? Né? O desejo de boa sorte para alguém? Claro que sim, porque isso são frequências, né? O meu coração, quando olha para o teu e deseja algo de bom para ti, eu também entrei em algo linear, julgando o que eu acho bom ou não para ti. Entretanto, o que chegar do meu coração para alguém no qual eu queira bem, né, e que eu desejo que se saia bem num negócio, que tenha sucesso na profissão, esse desejo o universo também entende. O universo entende nossa intenção, né? Então, na religião se fala, né, Deus vê teu coração. Então, posso falar algo, ter uma atitude, mas saber como que o meu coração lida com aquilo, qual é a intenção do meu coração. Então, um desejo de boa sorte para alguém, né? Ou aquele mesmo desejo de ai, tomara que se lasque, porque tem uma parte nossa perversa que às vezes também pensa isso sobre o outro, né? O universo, Deus, sempre vai entender a frequência cardíaca que a gente emana mediante as coisas. Então, continua dizendo boa sorte? Sim, eu também digo boa sorte, tá? Eu também desejo, eu também penso, que tudo dê certo, né? Que eu me saia bem nisso. Mas a gente entra num pensamento, novamente, linear, dizendo qual seria o bom e qual seria o ruim mediante aquilo. Sendo que nós não temos consciência da experiência, né? Só uma parte dela. E a questão do boa sorte, ele é só algo que ajuda a repassar para o próximo que realmente é o teu desejo para ele. Então, é claro que a gente não pode levar, então, ao pé da letra tudo que hoje, então, não vamos julgar tudo de uma vez num programa só, né? Pessoal, eu gostaria de agradecê-los. O papo foi ótimo, deu para esclarecer bem essa questão da sorte, então... Quem quiser trabalhar um pouquinho mais a sua sorte, dá uma passadinha lá no Prana, né? Trabalhar a questão da hipnose ericksoniana ou PNL com o Adamo, eu acho que é bem interessante. A gente talvez também pensar em algo que nos deixe no aqui, no agora, no que realmente vale a pena, o que não vale a pena para nós, né, Fer? Ir lá pro Prana, conversar com todas as meninas, porque tem várias terapias que são bem importantes para que a gente possa trazer para o consciente tanta coisa que está lá e talvez a gente anda por um caminho sempre contramão, né? Parece que a gente está com o freio de mão puxado porque
alguma coisa não flui, alguma coisa não funciona. Talvez a nossa sorte não seja eu não tenho sorte, por algum motivo que né? Então, pessoal, existem formas, então busquem. Vamos buscar cada dia a nossa. Então, agradecendo a eles, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continue na programação da Conecta Mais e até amanhã.